Capítulo 68. As palavras de Yun-Che fizeram os corações dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova se sentirem incomparavelmente refrescados. Os ferimentos de Li Hao já tinham se estabilizado enquanto ele endireitou suas costas, cerrou firmemente seus punhos e assistiu à cena deplorável de Xian Yun que desmaiava no chão. Nunca em sua vida ele tinha vingado tanto a sua raiva. Ele se sentiu extremamente grato por Yun-Che porque ele sabia que se não fosse por Yun-Che, ele nunca teria a chance de pagar essa dívida para Xian Yun nessa vida. Sem mencionar pagar com juros. 5 movimentos para ganhar, os 2 primeiros foram tapos, os 2 seguintes foram um par de olhos de panda e o movimento final foi um nocaute imediato. Como isso era uma troca de pontos, isso era uma humilhação comparável a ser esfolado vivo. Quando xingar, uma pessoa não deveria mostrar fraquezas e quando golpear, uma pessoa não deveria golpear no rosto. Entretanto, Yun-Che fez tudo isso com o rosto de Xian Yun. Não foi porque Yun-Che tinha intenções maliciosas, foi devido às intenções maliciosas de Xian Yun que machucou seriamente Xiaoyuanba, que agitaram sua verdadeira fúria. Como discípulos da profunda seita coração, como eles podiam se manterem estáveis quando seus corações transbordavam de raiva, quando eles estavam sendo ridicularizados por um discípulo do novo profundo palácio Lua Nova, que eles sempre desdenharão. Um entre eles se levantou abruptamente e falou enquanto encarava Tin Vuyo, chefe do palácio Tin, hoje é sua nomeação e nós da profunda seita coração viemos aqui de boa fé para parabenizá-lo sinceramente. A troca de pontos de nossos discípulos era somente para animar as coisas, mas não apenas seu discípulo agiu maliciosamente, ele até insultou os discípulos de minha profunda seita coração. Posso perguntar se é dessa maneira que seu novo profundo palácio Lua Nova mostra hospitalidade. Tin Vuyo não tinha nem mesmo respondido e ainda Yun-Che atualmente tinha começado a gargalhar com vontade. Eu realmente não sei o quanto dura a pele do seu rosto tem que ser, para se atrever a dizer tal coisa. O discípulo Xian Yun da sua profunda seita coração feriu seriamente 2 de nossos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova em sequência. Você tem que ser cego para não ter o visto machucando eles maliciosamente de propósito. Além do mais, ele até mesmo zombou e ridicularizou nosso novo profundo palácio Lua Nova, mas ninguém de sua seita o parou, e ao invés disso riram e comemoraram. Então esta é a sinceridade que sua profunda seita coração está falando. Essa piada é pior até mesmo que uma manada de touros. Tin Vuyo queria se levantar, mas depois de ouvir a resposta de Yun-Che, ele sentou-se com um sorriso, ele sentou e ficou imóvel como uma montanha, mas ficou secretamente surpreso, esse garoto. Você? A pessoa da profunda seita coração nunca tinha imaginado que um jovem discípulo do novo profundo palácio Lua Nova atualmente ousaria apontar para seu nariz e condená-lo. Em adição, cada sentença atingiu os pontos vitais e o deixou sem resposta. No momento, eu machuquei somente um dos seus discípulos e vocês caras já começaram a pularem para questionar nosso chefe do palácio Tin. Nesse caso, quando Xian Yun machucou nossos discípulos mais cedo, onde vocês estavam? Seus olhos estavam cegos. Ou esse, sempre foi o estilo da profunda seita coração o tempo todo. Yun-Che continuou insidiosamente e não parou enquanto ele foi adiante. Por um longo tempo agora, os discípulos do novo profundo palácio Lua Nova sempre se sentiram inferiores quando confrontados com as 7 seitas. Mesmo se as 7 seitas os reprimissem dissimuladamente ou abertamente, eles não tinham escolha mas suportarem, porque eles não queriam conflitos com nenhuma das 7 seitas. Sem mencionar os discípulos, até os elders não ousavam a repreender as 7 seitas dessa maneira. Mas Yun-Che tinha acabado de entrar no profundo palácio e era somente um discípulo de 16 anos, mesmo assim, na presença do líder dos elders da profunda seita coração, ele tinha apontado para o discípulo da profunda seita coração e o repreendido até que todo seu corpo tremesse. O resto das pessoas da profunda seita coração ficaram pálidos. Satisfação. Satisfação genuína. As pessoas da profunda seita coração tinham olhares sem graça como se eles tivessem comido uma pilha de estrume.
Ao passo que os corações dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova estavam satisfeitos até o ponto que seus corpos quase flutuavam. O novo profundo palácio Lua Nova foi completamente razoável nesse assunto. Xianyu ferindo maliciosamente as pessoas tinha sido tudo planejado. Mesmo assim, excluindo Yun-che, ninguém mais ousava repreender e zombar a profunda seita coração dessa maneira. Mas Yun-che ousava. Ele tinha gritado alto o que eles não ousavam a falar e ele tinha condenado as pessoas que eles não ousavam condenar. Ah, ele realmente é um bezerro recém-nascido que não tem medo de um tigre. Um homem de meia idade olhava da seita externa da seita Xiao. Sua atitude imponente não é mais seu talento inato é passável. Para o novo profundo palácio Lua Nova produzir um discípulo como esse é bem raro. Xiao Luosheng segurava uma taça de vinho enquanto ele fechou rapidamente seus olhos para apreciar os pequenos murmúrios no centro e parecia como se ele não estivesse nem um pouco preocupado com o que tinha acabado de acontecer no palácio principal. Infelizmente, ele é um pouco insolente e tolo. Para se atrever a ofender a profunda seita coração dessa maneira, ele realmente acredita que o novo profundo palácio Lua Nova é capaz de protegê-lo. As aparências dos elders do novo profundo palácio Lua Nova flutuavam. Yun-che derrotando Xianyu permitiu o novo profundo palácio Lua Nova a respirar aliviado. O que ele tinha dito depois deixou eles ainda mais refrescados em seus corações, mas isso tinha colocado a profunda seita coração na marca. A profunda seita coração era uma das 7 seitas maiores da cidade Lua Nova e para eles, um colosso nessa cidade, serem ofendidos por um mero discípulo de 16 anos dessa maneira. Mesmo o novo profundo palácio Lua Nova pode não ser capaz de garantir sua segurança. Os olhares da profunda seita coração que olhavam para Yun-che se tornaram surlins, e ainda Yun-che parecia como se não fosse com ele. Ele virou seu corpo levemente, olhou para todos presentes e disse orgulhosamente: nosso novo profundo palácio foi nomeado pela família imperial, mas naturalmente não podemos nos comparar aos recursos e heranças de suas seitas de longa data. Entretanto, os discípulos de nosso novo profundo palácio Lua Nova nunca irão se considerarem inferiores para qualquer um seja quem for e definitivamente não aceitarão serem humilhados. Uma pessoa que humilha, por sua vez será humilhada. Para Xianyu da profunda seita coração ferir maliciosamente meu sênior e meu júnior na frente de meus olhos, como um discípulo do novo profundo palácio Lua Nova, não há razão para eu tratá-lo com cortesia. De outra maneira, a cidade Lua Nova não iria ridicularizar os discípulos do novo profundo palácio Lua Nova como covardes que podem apenas se submeterem, mesmo sendo humilhados. Se vocês estão descontentes e incapazes de aceitarem isso, vocês podem vir e me darem alguns conselhos. Eu ouvi que existem bastante talentos nas 7 seitas maiores da cidade Lua Nova, já que eu sou apenas um discípulo comum do novo profundo palácio Lua Nova, eu realmente quero saber. Quantas pessoas serão necessárias para me fazer sair daqui? Essas palavras mexeram violentamente com as expressões de todos no palácio principal. Se as partes iniciais desse discurso foram apaixonantes, então a última parte foi de completa arrogância. Completa arrogância ao extremo. Porque o significado oculto nessas palavras, dizia que um discípulo comum do novo profundo palácio Lua Nova, inesperadamente estava desafiando as 7 seitas maiores, com desdém. Que completo idiota! Murongui bufou pelo nariz e disse sarcasticamente. Mesmo se o irmão Júnior Yun estava no centro das atenções agora, isso é muita imprudência e arrogância. Isso era o que a maioria dos discípulos do novo profundo palácio Lua Nova pensavam em seus corações. Especialmente os discípulos que estavam no novo profundo palácio Lua Nova por um longo tempo, eles conheciam claramente a força espantosa que as 7 seitas maiores possuíam. Embora Yun-che derrotou Xianyu, ele ainda continuava somente no primeiro nível do domínio profundo nascente. Qualquer um dos talentos das 7 seitas maiores do mesmo grupo de idade podia oprimi-lo completamente. Não somente suas palavras eram ridicularizadoras, elas também humilharam ele mesmo. Isso.
O rosto de Sikonghan ficou cheio de ansiedade enquanto seu corpo tremia. Ele não teve o que fazer mas querer se levantar para parar Yun-che. Mas nesse tipo de situação, era fundamentalmente impossível para ele dizer alguma coisa para pará-lo. Aparentemente, chamar ele de tolo ainda é pensar muito alto dele. Ele é um completo idiota. Xiao Lusheng colocou sua taça de vinho para baixo enquanto ele gargalhava em desdém. Um discípulo de 16 anos atingindo o primeiro nível do domínio profundo nascente era realmente considerado um talento inato muito bom, mesmo nas 7 seitas maiores, ele seria classificado como sendo de primeira classe. Entretanto, para confiar somente nesse fato para se atrever a ser arrogante dessa maneira, isso praticamente era o mesmo que uma performance de um pequeno palhaço. Enquanto também tinha a idade de 16 anos, Xiao Luosheng já era o número 1 nessa geração de jovens na cidade Lua Nova e isso era porque ele já estava no 10º nível do domínio profundo nascente. Ele ultrapassava Yun-che por quase um domínio inteiro. Considerando seu nível, quando encarado com a atual atitude e palavras de Yun-che, isso realmente era como um praticante genuinamente forte olhando para um pequeno palhaço arrogante. Ha 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 ha! Você está me matando. O fato que um perdedor no primeiro nível do domínio profundo nascente, que derrotou por sorte Xianyu da profunda seita coração com uma profunda técnica de movimentação, atualmente se atreve a ser arrogante assim, ele realmente não pode dizer as diferenças entre a terra e o céu. Assista seu papai te ensinar uma lição. Seguindo a voz cheia de ridículo, uma única pessoa saltou bem alto no ar e aterrissou na frente de Yun-che. Um jovem que olhava provocantemente para ele com desdém. Uma vez que ele saltou, bastante pessoas do novo profundo palácio Lua Nova gritaram seu nome imediatamente. É o Yaming da seita do Sol Nublado. Dizem que seu talento está entre os 5 melhores da geração jovem da seita Sol Nublado. Somente 16 anos de idade e já está no 3º nível do domínio profundo nascente, e até mesmo dominou um pouco da arte do Sol Ardente. Yaming ergueu sua palma e depois de som de puff, uma chama de cor vermelha subiu por aproximadamente meio pé de altura. Yaming, seita do Sol Nublado, 16 anos e meio. Lembre-se do nome desse tio, porque esse tio está para te ensinar como se comportar. Sério encarado com a profunda arte do atributo de fogo de Yaming, Yun-che zombou, eu temo que no final, você é que será ensinado em como se comportar. Ele pensou para si mesmo, brincando com fogo na minha frente. Isso é simplesmente como morrer sem nem mesmo saber como você morreu. Parece que você é apenas cheio de palavras. Use apropriadamente aquela profunda técnica de movimentação de mais cedo, porque ela somente te deixará aguentar por um pouco a mais. Venha, corra com o despertar de minha chama e deixe todas essas pessoas verem sua figura fugindo, ha 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 ha. Correntes do Sol Nublado. No meio de seu riso selvagem, ambas as mãos de Yaming atacaram de repente. Em um lapso de segundo, 2 ondas de energia ardente com a espessura de um braço cada foram disparadas de suas palmas, enquanto as 2 correntes de chamas cruzaram violentamente alguns metros para se envolverem no corpo de Yun-che. Correntes do Sol Nublado. Ele atualmente usou a técnica com a assinatura da seita Sol Nublado. Yaming está somente no 3º nível do domínio profundo nascente e ainda ele já é capaz de usar uma profunda técnica do elemento de fogo tão assustadora. Isso é simplesmente inacreditável. O Elder da classe 2 do novo profundo palácio Lua Nova disse alarmado. Com esse nível das correntes do Sol Nublado, seria difícil até mesmo para aqueles no 6º nível do domínio profundo nascente resistirem. Dessa vez Yun-che, eu espero que sua profunda técnica de movimentação será capaz de mantê-lo sem sofrer um ferimento grave. Um outro Elder suspirou. Usar as correntes do Sol Nublado para lidar com um pirralho arrogante no 1º nível do domínio nascente, isso é tão fácil quanto matar galinhas com uma faca de açougueiro para touros. Um discípulo de 18 anos da seita Sol Nublado disse enquanto ele curvava seus lábios. 2 tickets das correntes do Sol Nublado dançavam como dragões das chamas ferozes enquanto eles emitiam uma temperatura que poderia fazer alguém sufocar.
Yunchi desviou rapidamente dando 3 passos para o lado, mas era como se as duas correntes tivessem olhos, elas repentinamente mudaram de direção e colidiram na direção de Yunchi com uma velocidade ainda maior. Parecia como se Yunchi não poderia mais desviar, visto que ele atualmente as alcançou e agarrou diretamente às correntes. Porra! Ele não quer mais suas mãos. TCH, ele deve ter ficado assustado e perdeu completamente a cabeça. Com isso, a menos que Yamin alivie, os meridianos em seus braços queimarão e ele poderá ser considerado um aleijado pelo resto de sua vida. Vendo o curso de ação de Yunchi, Yamin riu em seu coração, para tentar agarrar minhas correntes do sol nublado com sua mão direita. Ha 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 ha, todos podem ver claramente que isso é algo que você trouxe para você mesmo e quando suas mãos forem aleijadas, isso não será nem um pouco minha culpa. Muitos do lado do novo profundo palácio gritaram chocados, mas nesse breve período era simplesmente impossível para qualquer um agir, enquanto as mãos de Yunchi já tinham agarrado diretamente as duas correntes do sol nublado. Todos do novo profundo palácio Lua Nova seguraram suas respirações coletivamente e algumas discípulas garotas já tinham fechado seus olhos, incapazes de suportarem assistir o que estava para acontecer. Entretanto, não houve som de sendo queimado, ou a palma de Yunchi emitia alguma fumaça, ou sua palma pegou fogo. No instante que Yunchi pegou as duas correntes, as correntes do sol nublado eram como dois macarrões que podiam estalar com um simples aperto e quebraram imediatamente nas mãos de Yunchi.